de Deus aparece. Quero compartilhar um texto com os irmãos, um texto bastante simples também, irmãos. Aqueles que puderem, se porte de pé. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, irmãos, do verso 22 em diante. Todos acharam? Vou esperar mais um pouquinho. Amém. Que diz assim, irmãos: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para um outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se a Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas se sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genesaré. E quando os homens daquele lugar conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos que a tocavam ficavam sãos. Somente esse texto, irmãos. Toma o teu assento por alguns instantes. Eu gostaria de ser bastante breve, mas antes de eu entrar no texto em específico, eu não poderia deixar de agradecer a Deus pelo aumento de 30% que a nossa presidenta deu para os motoboys, né? Esses dias ela sancionou a lei, ela criou, né, se aprovaram no Senado, e ela concedeu esses 30% de aumento para aqueles que fazem uso da moto, que trabalham como motoboy, motofretista, e sim, reconhecendo a categoria de modo geral. Isso é muito bacana, muito interessante. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu faço uso da moto, e vivemos numa época, meu irmão, que o trânsito de São Paulo, a cada dia que passa, ele vai de mal a pior. Se você tentar mudar para o interior, não vai resolver muita coisa, porque o negócio está feio, o negócio está esquisito, o trânsito está terrível, e as pessoas hoje em dia têm mudado muito, têm migrado muito do carro, do ônibus, para a moto, e com isso acontece N acidentes, o número de óbito também aumentou consideravelmente. Enfim, eu faço uso da motinho, eu uso a moto todos os dias para trabalhar. E um dia, pegando a minha moto, fazendo uma visita num cliente que eu já costumeiramente ia, ele é um pastor, é um diretor de uma faculdade renomada, e atendendo ele algumas vezes, ele olhou para mim e disse: você não tem medo de andar em cima de uma moto? Você não tem medo? Tantos acidentes, tanta loucura que a gente vê no trânsito. Ele é um pastor.
E a resposta para ele foi muito simples. Deus me trouxe à memória o Salmo 127. Se Deus não guardar, em vão vigia quem guarda. E eu disse isso para ele, com muita clareza, com muita franqueza e de forma muito verdadeira. Todos os dias, antes de sair da minha casa, eu digo para Deus: Deus, me guarda, porque o caminho é longo, está terrível andar, e Deus tem nos guardado. Deus tem nos guardado. Olhando para esse texto, meu irmão, baseado também no Salmo 127, eu quero trazer um tema para a mensagem. E o tema da mensagem é bastante simples. Não saia do lugar seguro. Não saia de um lugar seguro. Palavras de Jesus, verso 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outro lado, enquanto despedia a multidão. O texto que nós lemos, ele é muito claro. Ele mostra Jesus dando uma ordem, comissionando os discípulos a entrarem num barco. A grande verdade é que Jesus saiu ao monte para orar e simplesmente comissiona, encarrega os discípulos de entrarem no barco. E a Bíblia nos mostra que os discípulos começam a remar e simplesmente no meio do nada surge-se uma tempestade. Lugar seguro, meu irmão, não pode se sair. Lugar seguro, a gente pode trazer um paralelo com a igreja. Estamos muitas vezes num lugar seguro que é a igreja, mas lá fora da igreja se causam-se tempestades, se causam problemas, situações. O texto que nós lemos, meu irmão, relata para nós no verso 26 e 27, deixa eu ler aqui. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, ou melhor, vamos anteceder, 24, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. A grande verdade, meu irmão, é que nós não podemos de maneira, em hipótese alguma, sair de um lugar seguro. Porque muitas vezes Deus nos dá uma ordem ou nos comissiona a fazer algo e nós muitas vezes queremos dar uma de crente aventureiro. Queremos simplesmente sair de uma posição segura e corremos, entre aspas, um certo risco. Porque a Bíblia nos relata e nos informa, meu irmão, que Jesus estava no monte orando e simplesmente o barco estava sendo açoitado pelas ondas, pelas ventanias, pelo agito das ondas, pelo rebuliço do mar. Pedro simplesmente olha Jesus de longe, juntamente com os discípulos, e ali apavorado ele diz, é um fantasma. Jesus simplesmente diz para ele, não temais. Mas a Bíblia nos informa que Pedro simplesmente olha para Jesus e diz, Jesus, permita-me ir contigo. A grande verdade, meu irmão, é que muitas vezes nós tomamos uma decisão e entramos na vontade permissiva de Deus. A grande verdade era que Jesus não quisesse que eles saíssem do barco em hipótese alguma, mas a resposta de Jesus foi, venha. Pare para pensar, meu irmão, muitas vezes existem situações onde uma pessoa quer, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, e fica batendo na tecla, e fica batendo na tecla, e fica batendo na tecla, até que você quer fazer, faça. É isso que Jesus disse para Pedro. Você quer vir? Venha. E a Bíblia diz que ele desce do barco, começa a caminhar sobre o mar. Mas o interessante é que no meio do mar, ele se deu conta do vento. Sabe, meu irmão, a igreja passa por provações. As pessoas de modo geral passam. Mas quem tem o poder da adversidade simplesmente é Deus, irmão. É Deus que tem todo o poder, é Deus que tem todo o controle, e é Deus que tem todo o domínio.
Os homens de fato não têm esse poder e não têm esse domínio. Pedro simplesmente quis se aventurar. E muitas vezes, dentro das igrejas, as nossas igrejas, muitas vezes nós queremos nos aventurar também. Saímos de uma posição confortável, saímos de uma posição de segurança, e muitas vezes vamos nos aventurar. E muitas vezes quebramos a cara. E sabe, muitas vezes o que nós falamos é Deus. Deus não olhou para mim. Não, irmão, não é verdade. É você que quis, foi você que insistiu, porque Jesus tinha dado uma ordem, e a ordem era: permaneça no barco, não saia do barco, não saia. Jesus tem o poder, Ele tem o poder, nós não. E muitas vezes nós estamos numa posição até então confortável, até então numa questão de segurança, mas muitas vezes nós queremos nos aventurar. E a Bíblia relata que Pedro assim o faz. Imagine uma pessoa insistindo. Chega uma hora e fala assim: é por sua conta e risco. Sabe, meu irmão, muitas vezes passamos por problemas e nós somos os culpados. Nós não podemos culpar a Deus pelos nossos erros. Simplesmente Deus deixou. Deus disse para Pedro: olha, Pedro, venha. Você simplesmente entrou numa vontade permissiva de Deus. Ou seja, o que vai acontecer é consequência com você. É para você. Você que vai ter que segurar o rojão. É você que vai ter que segurar. A questão, irmãos, é Deus que tem o controle. O controle está nas mãos do nosso Deus, irmão. O homem não tem controle de nada. Absolutamente nada. A Bíblia nos ensina e declara para nós que sem Deus o homem não pode fazer absolutamente nada. A ordem de Deus, a ordem de Cristo, a ordem de Jesus era: fiquem no barco. Jesus, é claro, Ele ordena, Ele manda. Ele não fala: olha, se possível fica. Não, fica. Pare para pensar, o mar está agitado, mas você não vai descer do barco. Eu, pelo menos, não desceria. Alguém aqui pularia? O mar está agitado, tem ondas, ventos fortes. Você vai pular para onde, irmão? Para o meio do mar? Não é para descer, não é para sair de um lugar seguro. Aqui é um lugar seguro, aqui é um lugar de fortaleza. Não saia daqui, não queira se aventurar lá fora. É claro que você tem a liberdade de escolher entre o certo e o errado, em ficar ou não ficar, mas a consequência é sua. A Bíblia nos informa então que Pedro vá até Jesus. Jesus simplesmente fala: você quer vir? Então venha. Verso 31, irmãos, deixa eu ver aqui. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Sabe que eu aprendo, meu irmão, é que mesmo com os nossos erros, Deus, Ele ajuda nas consequências, varão. Simplesmente Ele podia ter deixado ele afundar e ter dado um susto nele, mas não foi isso que Jesus fez. Jesus simplesmente pega a mão dele e diz: não, você tem pouca fé. O seu lugar era junto com os outros, Pedro. Você não é melhor do que ninguém não, viu? Nas nossas consequências, meu irmão, nas consequências da vida, nas consequências dos nossos erros, nas nossas limitações, Deus se mostra um Deus amoroso, um Deus resgatador, um Deus que está disposto a te ajudar, a te abençoar, mesmo sabendo que você comeu bola, mesmo sabendo que você trocou os pés pelas mãos, mesmo sabendo que você muitas vezes agiu por impulso. A Bíblia nos deixa claro isso, irmãos. Deus se mostra um Deus amoroso, um Deus longânimo, um Deus perdoador, um Deus bondoso, um Deus de compaixão. Simplesmente pega na mão de Pedro e diz: você poderia ter ficado num lugar seguro. Eu não disse para você ficar num lugar seguro, porque o barco estava no meio do mar, mas ali era um lugar seguro.
Ali era um lugar onde as plantas dos pés tinham algo para se sustentar do peso do corpo. Todos os discípulos estavam apavorados, mas estavam num lugar seguro. Não saia de um lugar seguro, não saia de uma posição segura. Se foi Deus que te colocou lá, não saia de lá. Se Deus abriu a porta para você, não saia de lá. É lá que Deus quer você lá. Deus tem um lugar para você lá, no lugar seguro. Não saia do lugar seguro, não saia da casa de fortaleza, não saia da casa de refúgio, irmãos. Permaneça num lugar seguro. Foi Deus que te colocou lá. Não saia do lugar seguro. Situações virão, problemas virão, dificuldades virão, mas lá é seguro. Lá é seguro. Todos os discípulos estavam lá, mas Pedro se mostra um discípulo aventureiro. E Jesus é claro para ele: homem de pouca fé. Homem de pouca fé. Verso 31, irmãos. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Sabe o que eu aprendo com o texto, meu irmão? É que a ideia primórdia desse texto, irmão, é voltar a uma posição de segurança. É simplesmente se manter refugiado na casa do Pai. Porque o texto deixa claro para nós que Pedro, por algum momento, sai do barco, entra no mar. Ali ele é angustiado pelas ondas, pelos ruídos, pelos barulhos. Por algum momento se afoga, Cristo pega na mão dele, mas a ideia primórdia de Jesus: ei, vamos voltar para o barco. Não saia da igreja não, varão. Fique firme na igreja. Fique firme com o teu pastor. Se Deus colocou você nessa casa, é porque essa casa é lugar de segurança, irmão. Essa casa aqui é lugar de segurança, é fortaleza. Não saia de um lugar seguro para se aventurar, irmão, porque você vai quebrar a cara. Não saia, irmãos. E tendo passado, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Quando nós passamos por dificuldades, nós louvamos. Quando nós passamos por tribulações, nós louvamos. Quando nós passamos por tempestade, nós louvamos. Mas quando há bonança, irmão, e Jesus está no barco, parece que o louvor fica maior, parece que a adoração a Deus fica maior, parece que a adoração a Deus agora, ela é movimentada com gratidão. A Bíblia diz que quando houve bonança, os discípulos, de modo geral, todos o adoraram. Está passando por dificuldade, meu irmão? Fique num lugar seguro, porque as dificuldades ela vai cessar e nós vamos cantar o hino da vitória, varão. Nós vamos adorar, nós vamos bendizer, nós vamos exaltar. A dificuldade vai passar, as lutas vão passar, as tormentas vão passar, as turbulências vão passar e nós vamos cantar o hino da vitória dizendo: só o Senhor é Deus. A Bíblia relata para nós que após o término das turbulências, os discípulos o adoraram. Mas infelizmente dentro das nossas igrejas, irmãos, existem pessoas que estão na prova, que pedem para Deus. Existem pessoas que estão na luta, que clamam para Deus. Existem pessoas, já parou para pensar, meu irmão? Que quando você vai num hospital e a pessoa se encontra com uma doença terminal, é muito mais fácil, é muito mais simples ela aceitar Jesus, irmãos. Isso é fato, isso é real. Agora, quando a pessoa está bem, quando há bonança, é mais difícil, irmãos. É mais difícil, as pessoas não querem saber. Mas a Bíblia nos informa que eram discípulos, seguidores de Jesus. E aqui eu estou falando com discípulos, em outras palavras, seguidores do Senhor.
Nós adoramos a Deus no meio da dificuldade, nós adoramos a Deus no meio das turbulências, nós adoramos a Deus no meio das provações, mas nós adoramos a Deus quando há bonança. E parece que quando há bonança, essa adoração se torna maior, porque ela é movida com uma gratidão maior. Deus fez, eu clamei, eu busquei, e Deus me deu. Eu estou no lugar de segurança, eu estou aqui com os irmãos, orando, buscando a Deus, mas eu passo por provas, eu passo por dificuldades, eu passo por lutas, eu passo por aflições, eu passo por afronta todos os dias. Todos os dias apontam um dedo na minha cara. E não é por isso que eu vou abandonar a fé, porque eu sei que Jesus está no meu barco. Jesus em hipótese alguma vai deixar o meu barco, a não ser que eu saia da tua presença. Fique num lugar seguro. Se mantenha num lugar seguro. Se foi Deus que te deu, se você está convicto que foi o Senhor que te deu, que foi o Senhor que te colocou, que foi o Senhor que entregou nas tuas mãos, abrace, agarre, firme, não largue, porque é Deus quem deu. Provações, dificuldades, tempestade, levantes, isto vai acontecer. Mas quando nós estamos em um lugar seguro, é muito mais fácil passar a turbulência. Não vamos nos aventurar como Pedro, que por algum momento quis ir ter com Jesus, porque Jesus estava indo de encontro a eles. Porque o dono das adversidades, quem pode todas as coisas no meio das adversidades é Deus. O ser humano simplesmente pode passar, mas ele não pode tornar um cabelo branco ou preto. Ele não pode resolver a questão num piscar de dedos, não. Mas o nosso Deus, Ele pode. O nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Se você está com um problema para resolver lá na quinta-feira, Deus, Ele sai de hoje, vai lá na quinta, resolve o problema para você e volta para hoje. Nós não, irmão, nós temos que esperar chegar quinta-feira. Mas Deus é diferente. Deus, Ele tem todo o controle. Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano. Deus, Ele vai lá na frente, resolve o problema, resolve a situação e diz para você, olha, está vendo aquele problema que você ia resolver lá na frente? Eu já resolvi, mas é necessário que você fique numa posição segura, não saia da minha presença, porque a presença de Deus é segurança para nós. A presença dEle é segurança para nós. Meu irmão, o camarada era pastor, diretor de uma faculdade. A pergunta que ele fez para mim, ele é conhecedor da minha fé. Irmão, como é que você anda nisso? Irmão, eu preciso desse veículo. Não tem como andar de carro em São Paulo. Não dá para você atender um cliente no Jabaquara e atender um lá em Santana. Eu preciso da moto. Como é que você faz, irmão? Como é que você anda com isso todo dia? Você não tem medo? Irmãos, eu confio em Deus. Salmo 127 diz, Senhor, Tu guarda, se Tu não guardar, em vão vigia quem guarda. Ou seja, a nossa posição de segurança é Deus. Deus está no nosso barco desde que nós não nos aventuremos. Porque se nós nos aventurarmos, certamente quebraremos a cara. Mas Deus é misericordioso e compassivo, se mostrou com Pedro e se mostra conosco. Mas até quando? Mas até quando Deus vai se mostrar compassivo e misericordioso? Porque Deus, Ele dá corda, dá corda, dá corda, dá corda, dá corda. Mas uma vez Ele fala, você vai resolver ou não vai? E você não resolve, Ele segura a ponta da corda e fala, agora não. Agora a gente precisa conversar, e aí? Por isso que a mensagem é clara, não saia de um lugar seguro. Se Deus deu esse lugar para você congregar, congregue. Se Deus deu essa igreja para você vir, venha. Deus tem para nós, meu irmão, vida e vida com abundância. Você pode glorificar e exaltar Deus com as suas palmas, irmãos? Vamos orar, irmãos? Se porte de pé.